Vamos lá. Bom, pelo menos uns 15 minutos lá vai. Enfim, depois no WhatsApp aí, se vocês quiserem a referência, me falem que eu procuro direitinho aqui pra gente ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá, mas esse é o texto, né? Lembrado da rocha de onde fosse cortado, do poço de onde fosse cavado. E o texto vai dizer então lá de 1 Coríntios capítulo de número 11, que a celebração da ceia, o propósito é para que a gente fizesse esse exercício da memória, né? Lembrasse de Cristo, porque nós somos muito... A gente esquece fácil do que Deus fez por nós. A gente esquece fácil de quem nós éramos. E nós perdemos, então, a gratidão, né? E a gente hoje, às vezes, pensa que não, eu sempre fui assim, minha vida sempre foi assim. Nada, a gente já deu trabalho demais para um monte de gente, para pastor, para gente que orava por nós, para aqueles que nos evangelizaram, enfim, né? E aqui também tem essa função os livros históricos, tá? E a festa dos tabernáculos, que é o que eles fizeram aqui no capítulo 3 de Êxodo. Chegaram lá e celebraram, levantaram o altar, né? Algo fundamental também na vida espiritual daquele povo, oferecer a Deus sacrifício, ou seja, adorar a Deus, orar a Deus, né? O altar, ele representava de fato o momento onde eles se encontravam com Deus, né? E nós temos um altar, Hebreus vai dizer, só que esse nosso altar é Cristo. É em Cristo que nós oferecemos a Deus aí as nossas orações, os nossos louvores, né? A nossa adoração é através de Cristo. Esse é o nosso altar. Então o nosso altar hoje já não é mais físico, já não é um lugar, já não constitui uma geografia, nem um dia e nem uma maneira certinha, né, com os elementos. Não, amados, nós adoramos a Deus na vida, em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em Cristo, na vida, no dia a dia, em qualquer lugar, pelo estilo de vida. A adoração, né, o Novo Testamento traz aí essa explicação para nós, ou essa revelação, que a adoração não são rituais e ritos. A gente está lá na igreja, né, levanta a mãozinha, fecha o olhinho, abaixa a cabeça, né, isso são ritos. E a gente tem todo um ritual. Parece que se não adorar daquela forma, se não fizer daquela forma, não, amados, isso é muito mecânico. Né? Isso é muito frio, isso não é voluntário. A adoração, isso não constitui adoração. Isso a gente chama de louvor. Nós estamos louvando a Deus através das músicas, né, das declarações, tu és santo, né, tu és soberano, e aquela coisa toda, né? Eu te amo, embora a gente minta, mas tudo bem. E aquela coisa toda que a gente fala para Deus, isso é louvor a Deus, né? A adoração é aquilo que eu sou, e aquilo que expresso no dia a dia, nas minhas relações. Adoração seria mais ou menos o que eu sou da boca para dentro. Louvor é aquilo que eu falo da boca para fora. Agora, aquilo que eu falo da boca para fora precisa condizer daquilo que eu sou da boca para dentro. Entendeu? Então, adoração é isso. A gente confunde, né? Na adoração pode conter o louvor? Sim. Pode conter, mas o louvor necessariamente não é uma adoração, aí vai depender muito, né? Se a pessoa é um adorador na vida e não no ritual, na liturgia ou nos gestozinhos lá que se faz. Então é por isso que muitas vezes a gente engana muito dentro dessas liturgias e com esses ritos. Não quer dizer que ali, quando eu fecho o olho, que de fato e abaixo a cabeça, que de fato meu coração também está inclinado diante de Deus. É possível que não. Né? Eu posso levantar minha mãozinha e tal, como uma expressão de louvor e adoração, mas é possível que o coração não esteja correspondendo a isso. Eu posso fazer um monte de coisa, né, exteriormente, e isso pode não condizer com o que está interiormente. Jesus fala isso, inclusive, no capítulo 15 de Mateus, versículo de número 8, Evangelho de Mateus 15 e 8. Jesus vai falar a respeito dos religiosos, vai falar, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Inclusive ele está citando Isaías, né? Jesus está citando Isaías nesse texto aí. Capítulo 5 de Mateus, rapaz, esqueci o versículo agora, mas vai dizer o seguinte, quando vocês forem oferecerem um sacrifício, né? Acho que não é 24 não, rapaz, esqueci, é capítulo 5, versículo que eu não lembro. Quando vocês forem oferecerem um sacrifício, e aí te lembrarem que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá o teu sacrifício, tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e oferece. Então, é isso mesmo, né, André? 5 e 24, 25, 26? É? Então, a referência é essa aí, ó. Capítulo 5, verso 24
25, e deve ser um negócio assim, 24, pelo menos. Então, olha só que coisa interessante, só para a gente entender, amados, tá? Que a Bíblia, ela vai mostrando para nós aí essas possibilidades de a gente só ter uma aparência e não ser na essência, né? E a gente percebe aqui que eles faziam isso. O altar, né, faziam lá, estavam cumprindo a lei de Deus, né, como nós lemos aqui, o que estava estabelecido na lei de Moisés, o homem de Deus, nós lemos, e eles fizeram isso então quando voltaram. Queriam mostrar com isso o reconhecimento da bondade de Deus, né, para com eles. Então quando eles chegam lá na cidade de Jerusalém, eles fazem isso como uma forma de gratidão a Deus, tá certo? Olha que coisa interessante, passaram mais de um século, né, ou quase um século, melhor dizendo, quase um século, né, menos de um século, mas quase um século, longe da sua cidade, tudo destruído, mas ainda assim eles eram gratos a Deus. Sabe por que eles eram gratos a Deus? Porque eles reconheceram, inclusive, que aquele estado que eles estavam não tinha nada a ver com Deus, e sim com os pecados deles, né? Hoje a gente percebe uma imaturidade muitas vezes nas nossas vidas, onde a gente murmura, reclama, se lamenta, vai até dar uma doidura, uma loucura na nossa cabeça, que a gente até acha que é Deus que não está fazendo alguma coisa, ou que Deus está falhando. A gente não fala essas coisas, mas o comportamento e o sentimento muitas vezes expressam isso, né? Ah, uma situação aqui e tal. Irmãos, é só lembrar, nós somos pecadores. A gente está num ambiente de pecado. A gente só está colhendo o que nós plantamos como ser humano. Né? É por isso que a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. A gente precisa dar graças a Deus, porque apesar de nós, fala, não, mas eu não sou culpado, culpado é o outro lá corrupto, culpado é não sei quem, não, todos nós somos, amados. É bem interessante, tanto o livro de Daniel, quanto o próprio Esdras, se não me falha a memória, né, e Neemias também, eles, acho que é o Esdras mesmo, acho que a gente vai ver depois na segunda parte aí. Eles oram a Deus da seguinte forma: Senhor, nós pecamos. Olha que coisa interessante. Senhor, nós pecamos. Daniel não tinha pecado diretamente para estar lá no cativeiro babilônico. Quando ele foi para o cativeiro babilônico, inclusive, ele era um adolescentezinho. Tá certo? Quem pecou foram os seus antepassados. Pecaram e foram para lá, para o cativeiro babilônico, né? Como punição de Deus ou como consequência dos seus erros. Então, mas quando Daniel vai confessar os pecados, ele confessa, Senhor, nós pecamos. Ele se inclui naquilo lá. Olha que coisa interessante. Esdras da mesma forma. Então Esdras ele não tinha, se Daniel não tinha, que foi bem antes, muito menos ele. Não tinha culpa direta, né, objetivamente. Mas ele reconhece. É bem interessante essa humildade, irmãos, essa consciência. Quando a gente tem essa consciência, essa humildade, nós nos tornamos pessoas gratas a Deus. Nós encontramos gratidão a Deus mesmo em dificuldades, em adversidades, porque, na verdade, eu não merecia nem a minha vida, muito menos a salvação que eu tenho, muito menos conhecer a Deus. Então, assim, eu posso passar o que passar, mesmo assim serei grato a Deus, porque sou salvo. Posso ser acometido de uma doença devastadora como câncer ou qualquer outra, posso perder um filho, esposa, parentes, posso até morrer. Mesmo assim, amados, eu devo ser grato a Deus, porque eu não merecia nada, absolutamente nada, do que eu experimento, do que eu vivo, do que eu conheço, nada. Nós somos eternamente gratos a Deus pela existência. Olha só, e tem uma coisa só suficiente para me tornar grato a Deus. Sabe o que é? É o fato de eu ser salvo, e o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não preciso de bênção para me alegrar. É claro que a gente fica feliz também, né, irmão? Quando tem uma cura, né, uma estabilidade financeira, quando alcança lá um desejo, uma realização que a gente tem, uma casa própria, um carrinho bom, um filho que a gente conseguiu estar colocando na faculdade, uma casa própria, acho que eu já disse, aumento do salário, e o fruto do nosso trabalho, né? E é lógico que a gente se alegra com essas coisas. Mas se essas coisas não acontecerem, a nossa alma, ela tem uma fonte de alegria. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 4, verso 4. Digo para vocês, se alegrem. Outra vez digo para vocês, alegrem-se sempre no Senhor. Olha só, alegrem-se sempre no Senhor. A fonte é Jesus.
O próprio Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, ele disse o seguinte: vocês não se alegrem aí, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Só para contextualizar. Vocês não se alegrem porque vocês expulsam demônios, porque vocês aí são usados pelo Espírito Santo, porque vocês pregam e as pessoas se convertem, porque vocês realizam grandes coisas na ótica humana. Não se alegrem, sabe, por vocês terem dons espirituais. Não se alegrem por todas essas coisas. Alegrai-vos antes pelo fato do vosso nome estar escrito no livro dos céus. Olha que coisa linda, né? Tem dois motivos principais para nós estarmos sendo grato a Deus. Isso está no capítulo 4 de Apocalipse e capítulo 5. Resumindo aqui, capítulo 4, né, os seres celestiais louvaram a Deus, né, os povos salvos, as nações salvas, o povo de Deus louvavam a Deus pelo fato dele ser criador. Senhor, toda honra seja dada ao Senhor, todo louvor, toda glória, domínio, ciência pelo século dos séculos, porque tu criaste todas as coisas e elas são porque tu as criaste. Capítulo 4, Deus é louvado e adorado por ser criador. Capítulo de número 5, também os seres celestiais, né, os povos que foram comprados por Deus aí, por Cristo, aliás, para Deus, todo povo, tribo, língua e nação, eles louvavam. Tu és santo, toda honra, todo louvor, toda glória, domínio pelo século dos séculos é dado àquele que comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, né? Porque tu os compraste. Então, Deus é louvado por ser resgatador da sua criação que se perdeu. Dois motivos principais. Ele é criador, merece adoração e gratidão da nossa parte, e ele é nosso salvador e redentor, também merece, por esse motivo, a nossa gratidão e a nossa adoração. Tá bom demais, não tá, irmão? Não precisa mais, né? Não mais. Mas a gente parece que tem que ser estimulado, né? Tem que ser estimulado a ser grato a Deus, não, amados. Aqui o povo nos mostra. E a pergunta que eu deixo aqui é: será que nós expressamos nossa gratidão pela maneira que Ele nos ajuda em nosso dia a dia? Porque Deus nos ajuda no nosso dia a dia. Nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá recurso, condições, com todas as dificuldades e tal. Mas Deus tem nos abençoado. É só parar, irmão, para pensar. Nós somos salvos, né? Nós temos saúde, embora uns mais, outros menos, de uma forma ou de outra em dificuldade, mas nós temos a alegria de conhecer Deus. Se eu morrer hoje, louvado seja Deus. Se eu continuar vivendo, glória seja dado o nome dele. Tá tudo certo. Amanhã, se eu acordar de manhã e estiver vivo, né, Deus está comigo. E se eu acordar morto? Eu tô com Deus. Tá no lucro das duas formas, né? Tudo bem, querido? Só pra gente aqui tá extraindo uma lição prática também para nós, tá? Então, começar a reconstrução do templo, que era para eles uma prioridade espiritual. Capítulo 3, paramos no verso 5, né? Vamos ler o verso 6 ao 13? De Esdras, capítulo 3, opa, eu tirei aqui da página, mas vamos lá. Esdras, lemos até o capítulo 5, então eles celebraram lá a festa dos tabernáculos, capítulo de número 3 ainda, só que do verso 6 ao verso 13, eles aqui começam a reconstrução do templo, que para eles era uma prioridade, tá? Então a prioridade não era construir suas casas, acabar lá com tudo, né? Os móveis, pagar a prestação daqueles móveis lá, o carnê, tal, colocar uma tela plana lá, aquela coisa toda. Não era prioridade para eles, a prioridade para eles era reconstruir o templo, porque o templo naquela ocasião representava, amados, tá certo? A presença de Deus, a lei de Deus era lida ali, ali era um local onde eles se reuniam para oferecer o sacrifício, tá? Então essa representação não cabe hoje mais isso como prioridade nas nossas vidas, ou seja, você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.